Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Revista. Vamos fazer um comentário sobre os principais fatos que ocorreram essa semana que está terminando de forma muito triste, com esse desastre que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais, com o rompimento de uma barreira da Vale. Nós tivemos um acontecimento semelhante em novembro de 2015, quando uma barreira da Samarco se rompeu em Mariana. O desastre humano, ecológico, enfim, não é necessário dizer que isto é fruto da ganância e da irresponsabilidade, uma mistura realmente sempre trágica. Vamos continuar acompanhando os fatos e poderemos voltar em outro vídeo para comentar mais sobre esse assunto. Mas vamos aos outros fatos relevantes da semana. We fell out of love like shooting stars, came crashing down. Bom, nosso primeiro assunto vai ser o encerramento do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. As conversas que circularam lá no fórum não foram muito animadoras. Há um entendimento de que o crescimento mundial está desacelerando, em particular Estados Unidos, a Europa e a China, que anunciou um crescimento de 6,6%. É um crescimento significativo, não resta dúvida, mais perto do que vinha naqueles anos para trás, é um crescimento pequeno. Não é? Então, há esse entendimento de que as coisas tendem a desacelerar. O bilionário Seth Klarman, que é um bilionário americano de referência, ele divulgou uma carta na qual ele diz que está preocupado com o fato de que o mundo deve 100% do PIB, 300% do PIB mundial, 300%. Não é? E que economias como a França e os Estados Unidos, entre outros, têm já 100% do PIB tomado pela dívida soberana. Não é? Então, realmente é preocupante. Isso tende a dar algum tipo de problema. Inclusive ele fala, né? Ameaça atingir essa situação, ameaça atingir um ponto de inflexão e detonar nova crise financeira mundial. Outra coisa também é o fato de que a indústria automobilística, que por décadas sempre foi o carro-chefe das economias, né, da economia mundial propriamente dita, também começa a dar sinais de que não tem mais condição de ter essa preponderância, não é? E há notícias de que tanto a Ford quanto a GM pretendem sair da América Latina se não tiverem lucro esse ano, o que seja também do Brasil. Então são notícias preocupantes, né? Outra coisa é a pesquisa Focus, que é realizada pelo Banco Central, com entidades financeiras, principalmente bancos e outros. E o que os banqueiros disseram nessa pesquisa para o Banco Central foi que a economia cresce mediocremente, a taxa de juros sobe, a inflação se mantém no patamar que está devido à baixa demanda. E os investidores estrangeiros estão aguardando para ver qual é. Se realmente o ministro Guedes consegue levantar os 20 bilhões que ele está dizendo que vai levantar e consegue implementar a reforma da Previdência. Isso nós vamos ver agora a partir de 1º de fevereiro, quando o Congresso começa as suas atividades. Enfim, as notícias não são das melhores, né? Portanto, o nosso governo precisa estar atento a essas questões, né? Porque a falta de investimento pode ser grave. Eu gostaria de aproveitar e ler para vocês umas frases que foram faladas durante o fórum. A mudança climática anda mais rápido que nós. Estamos perdendo a corrida e poderia ser uma tragédia para o planeta. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Por fim, depois de 2 anos de sólida expansão, a economia mundial está crescendo mais lentamente do que o esperado e os riscos estão aumentando.
Christine Lagarde, diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI. O que esperamos é que o diálogo seja possível e evitar uma escalada que nos levaria a um tipo de conflito que poderia ser um desastre para o povo da Venezuela e para a região. Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres. As desigualdades extremas estão descontroladas. Diretora da ONG Oxfam, Winnie Byanyima. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu tentei. Em Davos, é como se instalássemos espreguiçadeiras no passadiço do Titanic, enquanto a humanidade afunda. Secretário-Geral da Anistia Internacional, Koumi Naidoo. É isso aí. O outro assunto foi a crise na Venezuela, que durante uma manifestação popular, o deputado Juan Guaidó, que é o líder oposicionista, se declarou presidente interino da Venezuela e foi reconhecido pelos Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina, Peru, enfim, os países membros do tal Grupo de Lima. Bom, é preciso esclarecer uma coisa aqui. Nicolás Maduro, né, que aparece aí na foto, parece mais uma foto do rei do que de um presidente, é um ditador violento, um ditador sanguinário e que levou o seu país a uma tragédia financeira, humana, e não resta dúvida que ele precisa sair. Não resta dúvida que ele tem que sair. Porém, a gente não pode bancar os inocentes e acreditar que toda essa movimentação que está ocorrendo é por uma questão humanitária. Não é. Na verdade, a Venezuela tem os Estados Unidos como seu maior comprador de petróleo. E o governo americano sempre comprou petróleo da Venezuela, pouco se importando, comprou com Chávez, comprou com Maduro, assim como não se importa com a Arábia Saudita, que é um regime muito pior do que o Maduro, inclusive matam jornalistas nos porões das suas embaixadas no exterior, né, e picam a pessoa, né, esquartejam a pessoa, dissolvem em ácido, e os Estados Unidos, e não vi também nenhum outro país do mundo, protestar e fazer qualquer tipo de retaliação a uma atitude desse tipo. Quer dizer que a questão não é humanitária. É claro que terá consequências boas para o povo venezuelano se o Maduro sair, ou quando o Maduro sair. Mas a forma que foi feita cheira muito a amadorismo. Né? Ah, mas o governo americano... Sim, o governo americano reconheceu, mas existe amadorismo no governo americano também. Não é exclusividade nossa. E você agora, o sujeito chega no meio de uma manifestação e se declara presidente do país. Que governo é esse? Quem são os membros do governo? Não é? Da forma que foi feita, pode dar um banho de sangue. Inclusive esquecer um detalhe importante, né? Na verdade, a Venezuela vinha com uma dívida bastante acentuada, né? Apesar de ser um exportador de petróleo, e em 2017, o banco Goldman Sachs, um banco americano, comprou com desconto parte da dívida da PDVSA, né? Que é a companhia de petróleo da Venezuela, injetando, portanto, dinheiro no governo Maduro. Inclusive, a oposição protestou veementemente contra essa atitude do Goldman Sachs, porque está, de uma certa forma, ajudando um governo ditatorial. Pois bem, então, não há realmente para o governo americano preocupação com a questão de ditadura. Vamos ser sinceros. O problema foi que o Maduro andou fazendo, ou pelo menos anunciou, acordos muito importantes com a Rússia e com a China. E isso desagradou o governo americano. Então toda essa ação é porque o governo americano não quer ver aumentada a influência da Rússia e da China na região, especificamente olhando o petróleo venezuelano. Então,
Maduro tem que sair, é um ditador, é uma pessoa horrível, porém não vamos entrar nessa de que isso tudo que está sendo feito é por questões humanitárias ou por causa para defender a democracia. E é importante que o governo brasileiro não embarque nessa loucura, que seria uma tragédia de proporções continentais, de entrar numa aventura de intervenção militar na Venezuela. Isso seria um erro crasso. E vamos aguardar agora para ver os desdobramentos. A Rússia e a China apoiaram o governo Maduro, os militares lá na Venezuela apoiaram o governo Maduro, e então agora como é que faz? Só espero, como acho que a maioria, que não vire um banho de sangue. E vamos aguardar e acompanhar os acontecimentos na Venezuela. Outro assunto que foi bastante importante foi, se não me engano, na quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão assinou um decreto alterando as regras para que documentos sejam classificados como secretos, 15 anos de segredo, ou ultra-secretos, 25 anos de segredo. Essa classificação estava restrita ao presidente, ministros, chefes militares, enfim, gente de primeiro escalão, e agora até funcionários comissionados de terceiro ou quarto escalão vão poder fazer essa classificação, o que é meio preocupante, apesar de eu gostar muito, assim, ter uma certa simpatia pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Essa medida não vem com um sinal de positivo, não é? Para um governo que promete transparência, promete consertar as coisas, você ampliar as pessoas que podem agora esconder da imprensa, principalmente, né, determinados documentos, é preocupante, não vem como um bom sinal. É lamentável. E, ao mesmo tempo, vimos aqui, Banco Central abre consulta pública sobre fim do monitoramento de parentes de políticos. Isso também não é uma boa notícia. Por que que vão suspender o monitoramento sobre os... Eles têm que ser vigiados, sim. Isso não vem de encontro àquilo que foi falado pelo governo, que vai haver transparência, que vai haver combate à corrupção. Nesse aspecto, realmente, não foram boas notícias. Não é uma sinalização, tanto essa do Banco Central quanto o decreto assinado pelo vice-presidente Mourão, não são uma sinalização positiva. O outro assunto que também dominou os noticiários foi o anúncio do deputado Jean Willis, que vai deixar o Brasil e abandonar o cargo, desistir do mandato, devido às ameaças que tem sofrido, e principalmente de morte. Eu acho lamentável, é uma pena que isso ocorra. Eu gostaria muito que, se ele pudesse rever essa decisão e retomasse o seu posto lá no Congresso. Não é? Mas cada um sabe de si, né? Também não podemos dizer que ele é obrigado a fazê-lo, né? A gente não sabe exatamente o que está passando na realidade da pessoa. O deputado será substituído pelo atual vereador Davi Miranda, do PSOL, que, segundo palavras, é negro, gay e favelado. Portanto, em termos de representação, acredito que a coisa continua do mesmo jeito. É só mesmo uma notícia bastante triste, né? E repercutiu muito mal no exterior, que um deputado teve que deixar o seu mandato e o seu país por causa de ameaças. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou, numa entrevista à Folha, esse assunto. Ele falou que o deputado deveria ser mais explícito, dar mais informações sobre essas ameaças, enfim, quem está fazendo essas ameaças. E também comentou uma notícia que, assim que o deputado anunciou que iria tomar essa decisão, naqueles sites cataclique, né, que existem coisa na internet, já lançaram a possibilidade de que o deputado estaria deixando o Brasil por causa do envolvimento, do suposto envolvimento dele com
o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas nessa entrevista o próprio general Mourão, que é uma pessoa que sabe das coisas, né, disse que não há nenhum tipo de evidência que ligue uma coisa a outra e atribuiu essas ideias a um wishful thinking dos bolsonaristas. Se você gostou, dê seu like. Se não assinou, assine o canal e ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo novo for publicado. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, forte abraço.